Boa tarde a todos. Vamos para mais uma conversa online do Sindicont Rio. Hoje, nossa conversa será com o engenheiro de segurança do trabalho, perito judicial em engenharia de segurança do trabalho e CEO da Solos Segurança e Medicina do Trabalho, senhor João Cunha, que vai abordar o tema NR1 e riscos psicossociais. O que o contador precisa saber para proteger seus clientes e seu escritório. Antes de passar a palavra para o senhor João Cunha, a presidente do Sindicont Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa Boa tarde a tarde a todos que todos que estão estão conosco. conosco. João, João, muito muito obrigada. obrigada por disponibilizar seu tempo e nos ajudar a entender melhor esta norma e para que a gente não perca seu precioso tempo e as nossas dúvidas possam ser também tiradas depois. Passo a palavra para você e agradeço por estar conosco. A bola é sua. Excelente. Primeiro, eu quem agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer estar falando mais uma vez com o Sindiconte. Vocês que são, talvez assim, a maior referência na área de contabilidade, tempo de experiências que tem, pelos relacionamentos que tem, pelo significado do Sindiconte dentro da área de contabilidade. Então, para mim é uma honra poder novamente estar aqui com vocês nessa troca, né? Uma coisa que eu aprendi como professor é que a gente tem que estar sempre, que a gente está sempre aprendendo. Não existe o dono do conhecimento, o dono do saber. A gente está sempre aprendendo. Então, quanto mais participarem, mais eu aprendo, né? Quando eu falo, eu vou ensinando, mas quando eu escuto, eu vou aprendendo e eu gosto de aprender. Então, qualquer dúvida, qualquer situação que vocês tiverem, quiserem dividir, nesse momento, para mim é um prazer, porque eu vou estar aprendendo junto com vocês. Então, eu não sou o dono do saber, estou aqui para trazer um pouco mais de informação sobre um tema que eu tenho estudado bastante há alguns anos, que estou desde 2024 debruçado sobre isso. Estudo ergonomia há 18 anos, mas em cima desse tema que ele ficou agora no hype, né? Desde 2024 para 2025, eu estou bem atuante, dando várias palestras, participando de todos os congressos, cursos e assim vai. Então, eu estou bem atualizado em relação aos riscos psicossociais. Eu tive agora, estava conversando, não sei se todos estavam aqui, tive agora na Prevensul, conversando com o auditor Mauro Miller, tirando as pequenas dúvidas e também com os outros colegas. Tivemos lá até juízes do trabalho dando palestras e eu pude ter essa conversa para entender o que realmente vai ser pedido para as empresas, né? E posso garantir a vocês que 90% do que está na internet não é o que vai ser pedido, né? Então a gente está aqui hoje para esclarecer tudo. E uma coisa também, já vou falando aqui sobre um pouco sobre mim, quem eu sou, o que que eu fiz na minha vida. A biografia ela serve para isso, só para entenderem como foi a minha caminhada, né? Eu sou o CEO da Solos. A Solos é uma empresa de segurança do trabalho que tem 30 anos no mercado. Eu já estou à frente dela há 18 anos, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho de formação, também fiz engenharia civil, trabalho com assistência técnica e perícia judicial há 12 anos. Hoje a Solos está com 1.300 clientes, então para nossos clientes eu faço essas assistências técnicas, que é como se fosse o perito do reclamado, né? Só para quem não entende o que que é assistência técnica, o juiz nomeia, eu também faço a parte de perito judicial. Então, quando fala assim, o João é perito judicial, não existe essa função perito judicial, né? A gente está perito judicial. Quando é nomeado, eu sou perito judicial, mas quando não nomeado, não existe essa função. Mas é mais fácil de entender. Então, a minha especialidade é insalubridade e periculosidade nessa área. Fiz também MBA em gestão de segurança do trabalho, em segurança e saúde. Fui professor por 20 anos, formei na UF em matemática, então fui professor do estado do município. Fui técnico em segurança do trabalho também. Eu sou técnico de segurança desde os meus 16 anos, então tem pouco tempo. Não, já estou com 41 anos aí, então já tem bastante tempo nessa área. E é, essa expertise, né? O que mais me deu realmente experiência foi a Solos, porque lá a gente trabalha com todos os tipos de empresas. A gente tem de shoppings
a grandes construtoras. Eu sou perito também de uma construtora aqui no Rio de Janeiro. Todas as perícias dela, que é a Novolar Patrimar, eu posso falar aqui. Eu sou perito da Novolar Patrimar, então perito não, assistente técnico, né? Para ficar mais fácil, ficar mais correto. Então, atuo bastante nessa área e a gente vai desde uma empresa com um funcionário pequenininho, um consultório, dentista ou escritório de advocacia, até uma Novolar Patrimar, uma Sercred com 1.500 funcionários, universidades. Então, a gente atua em todos os ramos. Então, como a gente está em todos os ramos, acaba aprendendo bastante, né? Mas vamos para o que interessa? Vamos para a NR1, risco psicossocial. Eu acho que é bem prazeroso para a gente falar sobre isso, porque é um tema que está na hype. E eu já vou começar causando dizendo que a NR1 não é risco psicossocial. Tá? Por que você está falando isso, João? Vamos lá. Por que foi chamado NR1? A NR1 ela é a mãe das NRs, ela é a maior das NRs. Tá? O nome correto dela é Gerenciamento de Risco Ocupacional, é GRO, porque ela abrange todas as normas, ela sintetiza todas elas, é ela que comanda, ela é a mãe de tudo. Então, todos os documentos de segurança do trabalho, quando você unifica, ele tem que ser unificado dentro de um gerenciamento de risco ocupacional. Tá? Então, dentro do GRO. João, então por que estão chamando a NR1 de risco psicossocial? Eu acredito muito que seja por causa de colegas, né, que não são da área de segurança do trabalho, o pessoal de psicologia principalmente, que é bom de internet, que é bom de divulgação, estão surfando essa onda do psicossocial e pegaram e chamaram a NR1 de risco psicossocial. A própria Emily perguntou, mas você está usando isso no nome da tua palestra? Eu falei, claro que eu vou. Se eu falar que é GRO, as pessoas vão saber nem do que está se tratando. Como eles deram essa luz ao risco psicossocial, e a gente agradece, que ótimo que deram, porque está fazendo um grande favor para a área de segurança do trabalho, dando essa luz ao psicossocial, a gente aproveita. Mas, como eu sou técnico, né, como eu sou engenheiro de segurança, eu tenho que falar a nomenclatura correta. Então, vamos lá. Dentro do GRO, dentro dessa gama de documentação que é necessário dentro da segurança do trabalho, o principal documento desse GRO chama-se PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? É o principal documento. Então, você vê que você tem o GRO, o principal documento é o PGR. E o PGR, ele vai tratar de 3 riscos principais: químico, físico e biológico. A partir do dia 26 de maio, né, a gente trata de acidente e ergonômico dentro dele. Dentro do ergonômico, oi? Dentro do ergonômico, você tem ali alguns riscos ergonômicos a serem tratados. Por exemplo, levantamento manual de peso, você tem questão de mobília e também risco psicossocial. Então, se você imaginar como uma pirâmide, você tem GRO como principal, que é todos os documentos de segurança do trabalho, todas as ações de segurança do trabalho. Depois você tem o PGR como principal. Aí você tem ali PCMSO, você tem toda a documentação, tá? A ordem de serviços e assim vai. Depois, dentro do PGR, você tem ali 5 riscos principais a serem tratados: químico, físico, biológico, acidente e ergonômico. Dentro do ergonômico, você tem alguns riscos ergonômicos a serem tratados e um deles é o psicossocial. Para você ver que ele não é... A NR1 é muito maior que o psicossocial, tá? E o psicossocial, ele vai ter que seguir as mesmas diretrizes dos outros riscos, tá? E, principalmente, ele tem que ser gerenciado agora, depois dessa nova redação, conforme os outros riscos. Então, tudo isso já estava descrito. A única diferença é que agora você tem que jogar para dentro do PGR. É a grande diferença, tá? Eu vou mostrar aqui o que aconteceu de diferente. Então, ó, esses 2 itens são os 2 únicos itens que falam de riscos psicossociais dentro da NR1. Então, a NR1 tem uma centena de itens e apenas 2 itens falam de riscos psicossociais. Então, o primeiro item, que é o item 1.5.3.1.4,
ele fala que o gerenciamento de risco ocupacional, ou seja, o GRO, tem que abranger o risco físico, químico, biológico, acidentes e fatores ergonômicos. E aí ele cita, incluindo os riscos psicossociais. Mas os riscos psicossociais já eram ergonômicos, já deviam ser tratados. Isso foi incorporado na NR17 em 1990. Ou seja, não tem novidade aí. Mas eles estão frisando isso agora que está vindo essa questão à tona, né? Então, o risco psicossocial não é uma novidade, já estava lá. E diz lá no outro item, que é o item 1.5.3.2.1, que as organizações devem considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Eu acho que tem alguém que está aberto aí. Vê se tu consegue fechar para a gente. Valeu. Então, diz lá que as organizações devem considerar as condições de trabalho dentro da NR17, que é uma norma específica para a ergonomia. A NR17 já fala especificamente de ergonomia, que já incluía fatores de risco psicossociais, mas está dizendo agora nesse item, tem que seguir a NR17. E a NR17 fala em... Nós temos que ter agora um protocolo de saúde mental dentro da empresa. Não está escrito isso lá. Nós temos agora tem um psicólogo dentro da empresa. Nós temos que tratar o indivíduo quando ele tiver um estresse. Nós temos que tratar o indivíduo se ele estiver fadigado. Não está escrito nada disso lá. Tá? Não está escrito nada disso lá. O que está escrito lá é que nós temos que tratar dos riscos psicossociais. E vocês vão ver, que eu vou passar aqui esse aqui, que ele fala o seguinte, que é relacionado ao trabalho. Tá? Tem que ser relacionado ao trabalho. Não é no indivíduo, é ao trabalho. Acho que até aqui está tudo ok. Aqui vai vir uma novidade. Como é que a gente trata? Eu vou até pular esse aqui e vou... Opa, acho que eu pulei um. É aqui, isso, pulei um. Era esse aqui que eu queria. Vamos lá. Como é que é tratado qualquer risco dentro do PGR? Por que eu estou falando disso? Porque o risco ergonômico e psicossocial, ele vai ser tratado como todos os outros riscos. Ele não vai ter não tem diferenciação. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu sei que é técnico um pouquinho, mas é importante saber. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é perigo, o que é risco. Então, por exemplo, um carro é um perigo. Mas se você estiver andando dentro do limite da velocidade da via, com uma condução defensiva e tudo mais, você não vai ter um risco. Pode até existir, mas é muito baixo. Está dentro do nível de tolerância, né? Se você tem uma escada, mas você coloca uma grade, por exemplo, uma escola que na hora do recreio coloca grades e fecha, não deixa ninguém passar na escada. O perigo está ali, mas o risco não existe, porque você anulou o risco. Então pode existir o perigo, mas não necessariamente você tem o risco. E o que você tem que gerenciar é o risco, tá? E eu vou fazer esse paralelo. Então, por exemplo, se você ligar um liquidificador, ele vai emitir um barulho. Tem um perigo ali. Mas esse barulho não é suficiente para causar um dano à sua saúde. Ele está abaixo de 80 decibéis. Tá? Então, ele não é um risco. Tá? Então, eu não preciso gerenciar o barulho de um liquidificador normal de casa dentro de um PGR. Eu não preciso. Então, a primeira coisa que eu faço é levantar os perigos. Eu levanto os perigos do meu estabelecimento. Né? Vou fazer a mesma coisa com o risco psicossocial. Então, a primeira coisa que um fiscal vai pedir... Opa! Vamos pedir só para o pessoal fechar aí o... Porque a Evelyn está ali sofrendo para desligar, para fechar o som da galera, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que o fiscal vai solicitar vai ser essa análise de perigo. E lá na NR17, ela fala que nós temos que fazer uma análise ergonômica preliminar. Então, quando o fiscal bater na sua empresa, ou no nosso cliente, ou até mesmo no nosso escritório, ele não vai pedir um protocolo de saúde mental, ele vai pedir uma AEP. Ninguém está falando de AEP. É o que ele vai pedir. Depois vocês vão ver aqui, eu vou até citar, existe um manual de perguntas e respostas do Ministério do Trabalho. E a questão 22 fala exatamente isso. Que é a última questão das perguntas e respostas respondidas pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então vamos lá, ele vai pedir uma AEP. Então quando chegar na sua empresa, ele vai falar, cadê a AEP? O que é a AEP? É uma análise ergonômica preliminar. Mas a análise ergonômica preliminar não é uma análise ergonômica de psicossocial.
É uma análise ergonômica geral. Vai falar de mobília, vai falar de carregamento manual de peso e vai falar também de psicossocial. Então, quando ele chegar na sua empresa, ele vai falar: cadê a AEP? É a primeira coisa que ele vai pedir. Segunda coisa, no ruído, quando a gente identifica que está acima, que ali pode haver um ruído acima de 80 decibéis, por exemplo, se eu tenho uma serra circular de bancada, né, um caminhão, por exemplo, o caminhão normalmente gera um ruído bem alto. Então ali eu já tenho uma noção que eu preciso fazer uma avaliação, né? Então, lá na parte de ruído, eu vou fazer uma dosimetria de ruído, uma medição de ruído, porque é quantitativo. Na área de ergonomia, eu já vou fazer agora uma AET, que é a análise ergonômica do trabalho. Qual é a diferença, João, da AEP para a AET? A AEP é quando eu tenho os perigos, mas eu não sei se tenho risco. Eu vou fazer uma avaliação. Se na minha AEP eu identifico que dentro daqueles perigos existe risco, eu tenho que fazer uma AET. Na prática, de quem é consultoria, ninguém faz AEP, a gente já vai direto para a AET. Tá? A gente já vai direto para a AET, porque todo mundo tem um risco ergonômico, não tem como fugir. Tá? A gente vai direto para a AET. Na prática é isso, tá? Mas a norma fala AEP e AET. Então, eu vou fazer uma avaliação dos riscos ergonômicos que já existentes, tá? Para fazer depois é poder aplicar medidas para mitigar esse risco ou até mesmo neutralizar e eliminar. Então, quando o fiscal, respondendo a pergunta, o fiscal bater na sua empresa, ele vai pedir uma AET, ele não vai pedir protocolo de saúde mental, não vai pedir se você fez palestra, ele não vai pedir, ele vai pedir AET. Tá? Só que aí vem a grande mudança, aí isso é novidade. Agora você vai ter que fazer o gerenciamento desses riscos dentro do PGR, seguindo os parâmetros do PGR. E como é que eu avalio um risco dentro do PGR? Eu tenho que fazer o inventário de risco e um plano de ação. É técnico a questão. Então, dentro da ergonomia, a mesma coisa. Eu tenho que pegar essa AET, onde eu avaliei os riscos, né, ergonômicos, aonde eu identifiquei os riscos, eu vou jogar dentro do padrão do PGR, ou seja, inventário de risco, plano de ação. E vou fazer a matriz de risco dentro do PGR. Então, respondendo a pergunta, quando o fiscal bater na sua empresa, o que ele vai pedir? Ele vai pedir uma AET, ele vai pedir o inventário de risco, plano de ação. É isso que ele vai pedir. Então, mas eu preciso fazer um protocolo. E se eu fizer só os questionários é suficiente? Não é isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo questionário, ele está pedindo AET, inventário de risco, plano de ação. É isso que a gente tem que orientar os nossos clientes, tá? Então, no caso do ruído ali, né, que eu montei ali, eu mostrei para vocês, tem o LTCAT, tem que guardar por 20 anos, e a AET também, você tem que guardar essa informação aí por 20 anos. Aqui tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntem. Eu não sei se vocês preferem no final. A Evelyn é quem manda aí, e eu fico só a critério. Tá? Mas eu não me importo de perguntarem, não. Tá? Então vamos lá. Lá na NR17, lembra que lá no primeiro ele falou assim: nós temos que seguir os parâmetros da NR17, que é uma norma de ergonomia, e psicossocial é ergonomia? Então lá na NR17 diz que a análise ergonômica preliminar, que nós temos que fazer uma análise ergonômica preliminar, e 17.3.1, a AEP. Já está lá escrito isso, tá? Para que a gente possa ver ali a caracterização psicológica dos trabalhadores e subsidiar a implementação de medidas de prevenção. Identificando ali o perigo, viu que ele virou um risco. Como assim, João? Vou te dar um exemplo. A gente sabe que dentro de uma organização, a gente tem um problema, por exemplo, de hierarquia. É um perigo. Mas na minha empresa é muito tranquilo. Eu posso garantir isso? Tem organização que consegue garantir. Então não é um perigo. Não é. Mas é achismo meu. É achismo meu. Então como é que eu faço para garantir, para ter um respaldo técnico, né, de que os meus riscos psicossociais realmente a minha empresa não tem? É um perigo, mas não é um risco. Aí eu tenho que aplicar metodologias reconhecidas. Existem algumas, duas principais hoje no mercado, eu vou falar sobre elas, tá? Identificando que nessa análise ergonômica preliminar existe ali um risco,
Eu vou fazer uma avaliação ergonômica agora, com uma abordagem que eu posso usar uma medida qualitativa, eu posso usar medidas semi-quantitativas, eu posso usar medidas quantitativas, combinações dessas, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que eu posso usar a medida que eu quiser. Eu não sou amarrado numa metodologia. Mas o que eu falo para os meus clientes e o que eu recomendo vocês falarem para o cliente de vocês? Não, eu não sou pesquisador na área e nem publico artigos sobre a NR17, não escrevi NR17. Então, a minha opinião sobre se é certo ou se é errado não vale. O que vale é o que está escrito. Eu tenho que poder defender o meu cliente perante uma ação trabalhista. Então, eu tenho que usar metodologia reconhecida. Então, eu uso aqui na Solos uma metodologia para psicossocial chamada HSE-IT, que é uma metodologia britânica, com certificação de ISO 14003, que é utilizado ela começa no Reino Unido, na verdade, e ela já está há 30 anos em toda a Europa super consolidada. Então, eu aplicando essa metodologia perante a uma ação trabalhista, eu tenho total respaldo, desde que eu siga a metodologia, para sustentar a minha avaliação de perigo de risco, dentro de uma metodologia já aceita no mercado. Tem outra metodologia muito utilizada hoje no mercado, que é o COP-SOC. Tá? Eu já vi como é que faz e tal, mas a gente preferiu usar o HSAIT como uma questão de adaptação da minha empresa. Mas o COP-SOC também é muito aceito. E tem outras metodologias. Então você pode usar a que você achar melhor. Tanto faz, desde que você tenha respaldo técnico para aquilo. Que ela tenha ISO 14000, que ela tenha já um tempo de mercado, que ela já seja aceita. Então você pode usar a metodologia. Então não existe uma correta, tá? Então, tudo isso eu preciso registrar. Então eu tenho que fazer um plano de ação, um inventário de risco, eu tenho que deixar tudo isso registrado. A gente da Solos faz um programa de risco psicossocial, um documento, mas também não está sendo pedido lá. Eu faço para proteger o meu cliente, porque por mais que eu não tenha que usar quando tem um perigo e não um risco, eu não tenho que usar no PGR, mas isso para mim é um argumento, é um documento tão forte perante uma ação trabalhista que eu prefiro documentar o meu cliente e deixar ele com aquele documento ali, porque perante uma ação trabalhista é uma defesa, é um documento de defesa. Hoje a gente não tem. Se o funcionário entrar na justiça falando que teve burnout, como é que a gente vai mostrar que não teve causalidade com a empresa ou com causalidade com a empresa, que a empresa não teve interferência no estresse do funcionário? Né? Como é que eu vou dizer que a empresa não teve interferência numa depressão de um funcionário? Não tem como. É claro que a empresa também teve uma participação. Mas agora, com essa gestão do risco psicossocial, a empresa tem como se defender, dizendo, olha, a minha empresa tem realmente, como qualquer outro ambiente, o estresse natural da empresa, porém, ela não é representativa ao ponto de ser um risco. Como que você prova isso, João? Porque eu utilizei uma metodologia conceituada no mercado, aplicada por um profissional com uma proficiência, e essa metodologia me deu um resultado, que esse resultado me mostrou que o nível de estresse dentro daquele tema está abaixo do nível de ação. Então, essa documentação é uma documentação que vai ser muito útil para as empresas em caso de uma ação trabalhista, pelos CDFs, né, que são as questões relacionadas aos psicossociais aí da Previdência. Tá? E tudo isso tem que integrar o inventário de risco e o plano de ação do PGR. Então, os resultados da avaliação ergonômica, as revisões, quando for o caso da identificação de perigo e da avaliação dos riscos conforme indicado pela AET. Então, o que a AET falar, como foi feita essa metodologia de avaliação e tudo mais, eu tenho que jogar isso para dentro do PGR. O que eu estou fazendo na Solos? Para eu não ter que fazer uma AET e depois pegar essa informação e jogar para dentro do PGR, eu já faço uma AET nos moldes do PGR. Então, a minha AET, ela já vem com inventário de risco, plano de ação, ela já vem com... esqueci o nome agora, mas o gráfico, né? Ela já vem com tudo montado ali, para que eu só pegue aquela AET e só anexe dentro do meu PGR. Tá? Quem pode fazer
AET. Quem pode fazer o risco psicossocial? Qualquer um com proficiência. Qualquer um com proficiência. Então, pode fazer essas avaliações aí, se tiver a proficiência. Exemplo, uma pessoa do RH pode fazer, um contador pode fazer? A princípio, um não. Ah, mas o meu contador ele tem doutorado na área de ergonomia. É claro que ele pode fazer, ele tem proficiência, né? Ele tem 50 anos de experiência na área de ergonomia, então ele pode fazer. Então, se ele mostrar proficiência, até o contador pode fazer, não tem problema. Mas e o PGR? O PGR já não vai poder fazer. O PGR realmente vai ter que ser um profissional habilitado ali. Pode ser um técnico de segurança, pode ser um engenheiro, pode ser o médico do trabalho, a gente pode estar fazendo, mas já o psicólogo não vai poder fazer o PGR. Tá bom? Mas vamos lá. Então, ó, é, resumindo aqui, a AEP, ela vai pegar os perigos, vai fazer uma análise dos perigos, vai identificar os perigos. A AET, o que do perigo virar risco, eu trago para a AET e vou fazer o gerenciamento. Esses riscos precisam ser gerenciados agora dentro do PGR. É a mudança que foi feita, tá? Pode ser feita ali, a AEP pode indicar a necessidade de uma análise mais profunda, então se for precisar de uma análise mais profunda, eu tenho que fazer agora uma AET. Se ele identificar inadequações ou insuficiência de ações, vão para a AET. O próprio PCMSO pode sugerir também, tá? E dentro da AET também vai ter a indicação das causas relacionadas a essas condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Lembrando que é sempre relacionado ao trabalho, tá? Não é relacionado ao indivíduo, é sempre ao trabalho. Isso está muito bem falado, dito dentro da NR, tá bom? Pessoal, até aqui está tudo certinho? Alguma dúvida? Não, eu vou ficar falando aqui, vocês só me ouvindo. Quem quiser parar, falar alguma coisa aí, vamos embora. Então, senão eu vou continuar. Fazer uma Mas vamos pergunta. lá, hein? Então, na Diga. verdade, posso falar? Pergunta. Claro, Aqui. deve. Então, na verdade, assim, a nossa preocupação tem que ser, hoje, por exemplo, aqui quem faz esse tipo de análise é a clínica, né, a clínica que é contratada pela empresa. Então, assim, eu Sim. particularmente não preciso me preocupar. Qual é a preocupação do contador em relação a essa situação? Vamos lá. Excelente pergunta. Primeiro, de quem é a responsabilidade? Quando o fiscal bater na empresa, ele não quer saber quem é a clínica e quem é o contador. Ele quer saber se a empresa fez ou não fez. Se a empresa fez ou não fez, quem responde é a empresa. Então a responsabilidade é toda da empresa. Quem ela escolheu, o que se ela quis fazer por conta própria, se ela não quis indicar uma empresa específica, a responsabilidade é toda dela. A nossa responsabilidade como clínica de medicina ocupacional, como assessoria e na área da contabilidade, é de orientar o nosso cliente da melhor maneira possível, né? Então a gente tem a obrigação de orientar de forma correta. É porque, na verdade, o contador vende, e assim como nós aqui da Solos também vendemos, na verdade, o que a gente vende é a confiança, né? Muitos dos nossos clientes confiam mais na gente do que até no próprio, algumas situações, mais na gente do que até no próprio cônjuge. Tem situações financeiras de alguns clientes de vocês que o cônjuge não sabe, né? Então ele confia muito na gente. Então a gente tem que passar e tem que continuar confiando. Essa é a nossa maior dor. Então a gente tem que passar a melhor informação possível para o nosso cliente. E quem sair na frente passando a melhor informação ganha confiança e aí você ganha mais clientes. E assim vai, e um vai falando para o outro. Então, nossa obrigação, legalmente falando, é de orientação. Porque a responsabilidade mesmo fiscal é da empresa. É ela quem vai responder se ela tiver uma documentação equivocada. Eu Entendi. respondi, Então, o Sérgio, foi ideal é essa a ter um pergunta profissional que mesmo? faça esse serviço de qualidade e a gente Sim. acompanha se o serviço está sendo feito. É Isso. isso. O contador antigamente tinha uma, uma atitude que era assim, ó, eu vou te indicar, vou te apresentar três empresas e você escolhe uma delas, né? Eu acho que hoje a coisa mudou. Eu acho que o contador hoje tem uma. Eu acho que a maioria dos contadores hoje tem uma empresa e ela Exato. indica aquela ali. Porque ela sabe que se ele indicar uma empresa errada, o cliente não confia mais nele, né? Então ele tem que indicar a Exatamente. empresa correta. Então, assim, como é a área de segurança do trabalho, a gente tem que indicar alguém da área de segurança do trabalho. Por mais que o nome seja psicossocial, é muito importante que você tenha orientação de quem é da área da segurança do trabalho.
porque o psicossocial remete muito à psicologia. E o psicólogo, em geral, claro que tem psicólogo que está muito atualizado sobre o tema. A gente mesmo trabalha hoje com uma psicóloga que ela sabe tudo sobre psicossocial, sobre até PGR, ela tem conhecimento sobre. Mas é muito difícil. Normalmente eles estão levando para o lado do é, protocolo de saúde mental, indivíduo, tratamento, palestras, porque é onde eles dominam. Mas não é isso que está escrito lá. Não é isso. Então, assim, tem que olhar para essa área com um olhar da segurança do trabalho. Então, se for um psicólogo do trabalho, beleza, mas se ele não for do trabalho, ele tem que ter a visão do psicólogo do trabalho. Não dá para ele tentar tratar o indivíduo e vir com autores da área de psicologia, porque não é o que está sendo abordado. Tá? Então, alguma Perfeito. dúvida ainda, Sérgio? Foi legal? Respondi? Obrigado. Esclareceu. Então tá, João, perfeito. como sempre, Diga, cirúrgico, João. Exatamente. Denis, ó, o Denis Beleza? o Denis, ele está com a gente há muitos anos, ele é um contador que sabe muito de segurança do trabalho. Aliás, eu acho que o Denis é técnico de segurança, não é técnico, o Denis? Eu tenho pós-graduação e sou técnico em segurança do trabalho também. Sabe, mas me dá um trabalho, Dada, sempre falo isso. O Denis me dá muito trabalho, porque ele me exige bastante. Eu gosto muito do Denis. Obrigado, Denis, pela sua participação. Obrigado pelo carinho e a recíproca é mesmo. E a sua fala aqui é muito importante, né? Você está sendo bem cirúrgico no que a gente tem que tratar. Primeiro, a desmistificação, né? Que todo mundo fala NR1, e a gente tem que falar da NR17, né? Assim, e Isso, a obrigação do contador nesse contexto é exatamente cobrar o compliance da empresa. Ó, tá dizendo que esse tipo de empresa tem que ter esse tipo de documento. Então, a nossa obrigação é a empresa está para a segurança e a saúde do trabalho, tem que ter os documentos de porte obrigatório, ponto. Né? E assim a gente consegue cobrar efetivamente e está tudo certo, né? exatamente. Excelente colocação, Denis. É isso. A ergonomia tem a sua própria norma. E a NR17 Exato. está lá, já falando sobre isso desde 1990. Então, É. assim, quem trouxer qualquer informação que muda o que está na norma, tá errado. Então, é o que eu falo. Protocolo de saúde mental não está lá. Não É. está na NR17 isso. Lá está AEP, É. AET. Então, tem que E, seguir a 17, é isso. é, e, infelizmente é o que está acontecendo. Eu, por exemplo, essa semana eu falei com dois psicólogos de empresas diferentes no qual eu assessoro, e ambos querendo tratar, a gente tem que tratar em R1, porque eu tenho que fazer isso. Eu falei, olha, que primeiro que não é contigo. Né? Nós temos a empresa de É isso. segurança e saúde do trabalho e eles vão aplicar o protocolo que deve estar em conformidade com a NR. Isso aqui não é consultório, não é atendimento clínico. Exato. Exato. Eu acho que é essa posição que os contadores têm que É, ter, né, à frente é disso. isso. É isso. É exatamente isso. A gente não está ainda na área médica, que é posterior. Né? A gente está ainda na antecipação do problema. Né? E a gente tem que aplicar medidas conforme está na NR17 e conforme o Ministério do Trabalho está exigindo. Não dá para a gente ir para o lado da psicologia, porque não é isso que está sendo tratado. Mas maravilha, obrigado. Acho que alguém estava querendo falar aí também. Não? Então, vou continuar aqui. Então, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, como é que vai ser, então, o fluxo completo? Primeira coisa, levantar os perigos da empresa. Vamos falar de psicossocial? Eu tenho que fazer a AEP. Identifiquei na AEP risco, ou seja, vou dar um exemplo. Dentro do HSAIT, eu fiz lá algumas avaliações. Eu analisei ali, sei lá, a questão de hierarquia ou autonomia do funcionário, né? E aí eu percebi que existe um nível de estresse que está acima de 25%. Então, dentro do HSE-IT, se tiver acima do 25% de estresse, ou seja, se os funcionários responderem através do questionário, no HSE-IT, assim como o COPSOC, é questionário. Tem outra metodologia que não é questionário? Tem. Mas não é o que é utilizado em geral no mercado, tá? Então, mas pode ser, se tiver ISO 14003, pode usar. Então, a gente tem o questionário e deu um nível de acima de 25%. Então, a minha empresa agora está ferrada, porque se o fiscal bater, eu vou ser multado. Não.
Quando a gente faz uma análise, quando a gente faz uma avaliação do risco psicossocial dentro da empresa e ele deu acima do limite, significa que aquilo ali era um perigo e virou um risco. Não significa que a empresa já está em não conformidade, significa que ela identificou um risco. E agora, João, o que eu faço? Eu vou pegar esse risco e vou jogar para dentro do PGR e fazer a gestão. Eu vou dar o exemplo da Solos, em casa de ferreiro, espeto de pau, não é assim que fala? Na Solos, eu fiz minha primeira avaliação de risco psicossocial dentro da Solos em 2025. E deu uma não conformidade. Deu lá que a questão de autonomia estava acima de 25%. Então, a primeira coisa que a gente pensa, pô, autonomia, então o funcionário agora vai poder tomar a decisão que ele quiser? Não é isso, não é isso. Então, como eu não tinha um RH bem estruturado dentro da minha empresa, eu contratei uma empresa de RH. Tu vê, não foi o psicólogo, eu contratei uma empresa de RH. Para quê? Para refazer os processos dentro da minha empresa. Então, hoje a gente entende, por experiência, que quando uma empresa tem o risco de autonomia, que o funcionário não tem autonomia, o problema está em processos. Então, qual é a medida que eu tenho que utilizar, João? Não sei. Como assim? Depende. Vou te dar um exemplo. A Solos foi processo, mas tem um mercado que é cliente nosso, que na hora que apareceu para... Autonomia aparece para quase todo mundo, tá? Quase todas as empresas que a gente está fazendo, já passamos de 600 empresas que a gente já fez o risco psicossocial, estão apresentando risco de problema com autonomia. O funcionário não tem autonomia. Então, na Solos, na minha empresa, a autonomia foi resolvida, está sendo resolvida com processos. A gente está refazendo processos. Mas nesse supermercado que a gente fez e também teve autonomia, eles identificaram o seguinte, João, sabe o que aconteceu aqui? A gente tirou gerentes, cara, dessas 3 lojas que apareceram falta de autonomia. Eles ficaram sem um gerenciamento. Então, eles não sabem o que fazer, eles ficam perdidos. Então, eles não têm autonomia para tomar uma decisão, eles têm que recorrer a uma outra loja para tomar uma decisão, a um outro gerente. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer e recolocar os meus gerentes nessas lojas. Então, no processo dela, não era questão de refazer processo, era questão de recolocar gerente. Então, na Solos, é o mesmo problema. Na Solos era refazer processo e lá era recolocação de gerente. E se não foi, aí a gente faz, recoloca, identifica, evidencia o que foi feito, né, dentro da AET e automaticamente também dentro do PGE, e vamos esperar, saber se essa medida vai dar certo. Espera 2, 3 meses e reavalia. Tá? Então, é assim que é feito. Então, pode ser qualquer outro problema. Então, se for autonomia, por exemplo, pode ser na minha empresa pode ser de um critério, na sua empresa pode ser de outro. O problema pode ser resolvido apenas internamente, ou eu posso ter que chamar um RH de fora, ou eu posso resolver junto com minha segurança do trabalho, ou eu posso resolver até com um psicólogo. Depende. É cada empresa o seu problema. Então, não existe uma forminha de bolo, né? Então, pode ser o mesmo problema com soluções totalmente diferentes. Aí tem que estudar a empresa, tá? Então, identificou o risco, a gente vai fazer o gerenciamento. Então, a gente vai aplicar medidas. Pode ser feito de forma interna, a decisão dessas medidas, ou pode ser feito de forma externa. Pode chamar alguém de fora para ajudar, ou você pode resolver internamente, junto com o seu time. Então, a empresa que tem DP, que tem RH, pode ser feito junto com o seu advogado, seu engenheiro de segurança do trabalho e seu contador. A gente pode resolver em conjunto esse problema da empresa. Depende, cada caso é um caso, tá? Perfeito. Então, essa AET já tem ali a sua matriz de risco, inventário de risco, plano de ação, é isso que vai ser exigido. Tá aqui, ó, MTE, aqui embaixo, aqui, ó, MTE, perguntas e respostas, GRO-PGR, questão 22. Ela fala exatamente sobre isso, tá? Então, beleza. Vamos lá. Vou passando aqui, ó. O que define lá? Perigos decorrentes de problemas na concepção da organização e de gestão de trabalho, tá? Que tem a ver com o risco psicossocial. Então, estresse, esgotamento, depressão, DORT, tá? Isso tudo que eu tirei do Guia do Ministério do Trabalho, tá? Foco nas condições de trabalho. Tudo isso também está no Guia do Ministério do Trabalho e perguntas e respostas, tá? Na pergunta e resposta, questão 2 do Ministério do Trabalho,
Tá lá, se você digitar NR1 no Google, vai aparecer perguntas e respostas. Vai estar lá. Foco na condição de trabalho, nos estressores, não no estado de saúde mental individual do trabalhador. Está lá nas respostas do Ministério do Trabalho. Fatores psicossociais se encaixam na organização do trabalho, da NR17. Meta, ritmo, autonomia, chefia, relações, conteúdo de tarefas. É isso que está sendo avaliado. E não se o indivíduo está estressado. Tá? Vale para o trabalho presencial, remoto, híbrido e teletrabalho. Está lá na pergunta e resposta, questão 3. Vou ser bem rápido. Questionário. Apliquei um questionário na minha empresa, então agora estou livre do psicossocial. Não está. Lá não está pedindo questionário na NR17. A NR17 está pedindo gestão de análise ergonômica, que é tudo incluindo o risco psicossocial. Então, quem está fazendo o questionário, respondendo o questionário, e tendo seu resultado em relação aos riscos psicossociais, se bater fiscalização, vai ser notificado e multado. Então, isso é um pedaço. Eu tenho que pegar esse questionário, esse resultado, e jogar para a AET. E a AET, dentro dos moldes do PGR. Então, vai ter que estar dentro do PGR. Agora, gerenciar dentro do PGR. É isso que vai ser pedido. Tá? Então, a utilização de questionário padronizado é uma opção da empresa. Portanto, a sua aplicação isolada não é suficiente. Está lá, pergunta número 10 respondida no Perguntas e Respostas do Ministério do Trabalho. Só aplicar não é suficiente. Ao utilizar o questionário, deve-se considerar suas limitações metodológicas, uma vez que tais instrumentos podem não abranger integralmente todos os fatores. Então, se o engenheiro de segurança do trabalho, o responsável, identificar que existem mais detalhes a serem gerenciados, ele tem esse dever, tá? Então, não tem que ficar preso aquilo ali. A empresa pode optar por questionário, ela pode optar por não questionário. O que ela tem que fazer é integrar tecnicamente a AEP ao inventário de risco e juntamente ali com a avaliação dos riscos ocupacionais. Tá? Então, aplicar questionário não dispensa a AEP. Aplicar questionário não dispensa a AET. Tá? Eu posso fazer uma AET sem aplicar questionário, mas eu aplicar questionário não dispensa a AET. Então, o que precisa mesmo é a AET e a AEP. Tá? Vamos lá. Pergunta e resposta número 22. O que vai ser fiscalizado na prática? A AEP e a AET. Os resultados têm que estar no inventário de risco do PGR. Plano de ação com medidas ergonômicas. E tem que ter o responsável por fazer aquela ação. Então, dentro da tua empresa, quando você fizer o plano de ação, você tem que botar lá quem vai ser o responsável por adotar aquelas medidas. Então, pode ser um funcionário seu, pode ser você, pode ser até alguém que você contrate para fazer essas medidas. Mas você tem que colocar lá quem é o responsável, porque se não cumprir, tem que ter uma responsabilidade. Tá? E o prazo tem que estar no cronograma de ação. A AET tem que ser arquivada por 20 anos. Os fatores psicossociais têm que ser identificados dentro do PGR. Está tudo aí, ó, com os itens e tudo mais. Eu vou disponibilizar todas essas informações aqui para o pessoal. Aliás, já está com o pessoal do Sindiconte, tá? A Evelyn já tem essa informação. Se a Evelyn quiser divulgar, só que eu peço só para fazer em PDF, eu te mando em PDF, Evelyn, essa informação. Porque senão o pessoal mexe. Aí, eu canso de ver meu material, não que vocês vão fazer isso, mas eu canso de ver meu material num monte de empresa de segurança do trabalho. E outra coisa, é importante, fundamental, e sem isso não tem gerenciamento. Participação dos trabalhadores. Tem que participar, se não participar, não vale, tá? Se não tiver registro da participação dos trabalhadores, não vale. Por isso que o questionário tem que ser feito com os trabalhadores. E tem que ser feito de forma sigilosa. Não pode ser feito de forma ampla. Tem que ter sigilo garantido. Tá? Beleza. Aqui está a resposta da questão 21. Tá? Existe um checklist nacional padronizado? Não, não tem. Está lá na questão 21 respondida. Então, cada um aplica o seu, desde que você tenha ali uma metodologia consolidada. Como será na prática? Depois vocês podem ler. Está aqui e está lá no Perguntas e Respostas. AEP, inventário de risco, plano de ação. Tá? Pergunta e resposta número 20. Vamos lá. João, se a minha empresa for fiscalizada hoje, ela vai ser multada? Não.
Por quê? Porque qualquer lei que entra em vigor, ela tem um prazo de 90 dias para que exista o critério da dupla visita. Ah, então em 90 dias eu não vou ser multado? Não foi isso que eu falei. Eu disse que no primeiro 90 dias você tem um critério de dupla visita. Mas se o fiscal bater na sua empresa a primeira vez, ele vai ter que visitar a segunda. Se ele visitar antes de 90 dias, ele pode te multar. Mas está todo mundo preocupado com as multas e as multas são pagáveis. As multas são pagáveis. O que não é pagável é uma ação trabalhista. Se você tem a obrigação de fazer e você não faz, o funcionário entrou na justiça falando que teve um estresse causado pela empresa. A empresa tem a obrigação de fazer a gestão do risco psicossocial e ergonômico. A empresa não fez, então a empresa vai ser punida por isso. Pode ser que ela perca uma ação trabalhista por isso. E ali eu já vi ação trabalhista da aposentadoria vitalícia, já vi funcionário ganhar 200 mil reais. Então, assim, é muito mais caro do que o Ministério do Trabalho, tá? Então, durante 90 dias, a primeira visita tem que ser de orientação. A segunda pode ser de multa. Pode ser dentro dos 90, tá? Mas tem que ter o critério de dupla visita até dia 26 de agosto. Então, entrou em vigor em maio, junho, julho, agosto, tá? Beleza. Pessoal, tentei ser o mais breve e mais rápido possível. Aqui no final depois tem uma síntese. Aqui foi uma ideia realmente para a gente trocar aqui de informação, tá? Estou à disposição, a gente tem aí mais 8 minutos, até tem até mais tempo, depende de vocês, tá? Estou à disposição Oi, para a gente boa tirar tarde. dúvidas. Boa tarde, Bruna, tudo bem? Você tá dando uma olhadinha aí no chat, que tem perguntas aí. Ah, tem? Não vi, não. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é porque Eu eu tenho uso que o... esperar o Evelyn, João terminar de falar para poder É. falar. João, temos Tem. 3 a minutos. Evelyn vai coordenar o chat. Vamos lá. A É. Evelyn, você quer ir vai me orientando então? Você que decide, João, quer? Pode ir. Faz a pergunta aí que eu respondo. A primeira é da Thaís. Por gentileza, hoje, com o escritório de contabilidade de associados, tenho apenas uma funcionária CLT. Já tenho o PGR e o PCMSO, que caracterizam qualquer risco como irrelevante. Mesmo com essas, documentações atualizadas, não havendo risco efetivo psicossocial, ainda assim é necessária essa documentação técnica por um psicólogo. Por lei é obrigatório ou só seria o recomendado por segurança? Excelente pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, quem que fez a pergunta? Thaís. Thaís, primeira coisa é o seguinte, ó. Empresa de grau de risco 1 e 2, sem risco químico, físico ou biológico, ela está isenta de PGR, tá? Ela está isenta de PGR. Escritório contábil é grau de risco 1. Em geral, é grau de risco 1. A não ser que você tenha alguma outra coisa aí, mas no máximo vai ser 2, mas é grau de risco 1. Então, se você não tem risco químico, físico ou biológico, você falou que tem uma funcionária só e provavelmente pode não ser de limpeza, se for de limpeza, pode ser que tenha, mas não. Então, você seria isenta de PGR, tá? Mas, o que diz a NR17? Toda empresa, tem que ter AEP. Tendo PGR, não tendo PGR, ela tem que ter AEP. Então, a análise ergonômica ela é obrigatória para qualquer empresa que admita pelo menos um funcionário, ela tendo PGR ou não tendo PGR. Então, a gente tem que olhar ali realmente se você precisa de PGR. Agora, João, eu fazer o PGR está errado? Se você faz um PGR, como você falou, que não tem risco, tá ok. Eu vi que tem alguém falando de DIR ali também. Então, assim, você pode fazer uma DIR, que é uma declaração de deficiência de risco. Mas pode fazer o PGR também sem risco. Às vezes é até mais barato fazer um PGR sem risco do que fazer uma DIR. Tá? Agora, a AEP é obrigatório, a gestão de ergonomia é obrigatória, fazer risco psicossocial é obrigatório, você não tem como correr disso não. Agora, aí você falou assim, mas a minha empresa não tem risco psicossocial. Tá, quem acha isso? Quem diz isso? Você ou você aplicou uma metodologia que te deu essa resposta? E ainda vou piorar para você isso, tá? Nenhuma metodologia é suficiente para uma empresa com um funcionário. A gente não tem essa solução ainda. Quem falar que tem é mentira, não tem. Quem é que está na perguntas e respostas do Ministério do Trabalho? Diz lá.
que a empresa vai ter que fazer uma conversa com o funcionário. Vai ser no diálogo. Tá? A gente até pode aplicar o HSH, mas a própria metodologia, eu não minto para cliente nem para ninguém em relação a nada disso. Então, assim, a própria metodologia diz que só serve a partir de 3 funcionários. Tá? Então, ou seja, para um funcionário, não tem que fazer, porque como é que eu garanto sigilo para um funcionário só? Não tem. Essa pergunta foi feita lá também na Prevensul, e eles falaram, nas perguntas e respostas do Ministério do Trabalho, está lá que você vai ter que criar um critério. A tua empresa de segurança do trabalho, está ali, ou a própria empresa, vai ter que criar um critério próprio. Pode usar os questionários, mas vai ser uma questão muito, muito individual ali, não tem como fazer esse gerenciamento de forma com respaldo muito técnico, tá? Porque com um só não tem sigilo. E aí, se não tem sigilo, a gente não garante. Mas tem que fazer a gestão. De alguma maneira, você vai ter que fazer a gestão ergonômica do teu funcionário, porque é obrigatório para qualquer empresa, mesmo com um funcionário só. Acho que se eu não respondi, você fala lá de novo. A próxima Vai. pergunta, Daniele. Então, o ideal é que uma empresa de segurança do trabalho implante e... Calma aí, cara, Fernando. E coordene. Vamos lá. Eu vou transferir até para você esse pensamento. O MEI, ele não precisa do contador. Ele pode entrar lá no site lá do MEI e ele mesmo se gerenciar. Consegue. Sabe? É difícil, porque ele não vai ter essa habilidade. Eu nunca vi um MEI que consiga fazer sozinho tudo isso. Então acaba que ele pode fazer, mas não consegue porque é muito técnico, né? Então, assim, a minha orientação é que você procure um profissional especializado. Então, assim, mesmo que você seja MEI, procure um contador para fazer a gestão da tua empresa ali de documentação. Na área de segurança, você procure um especialista. E o especialista na área de segurança é o engenheiro de segurança, médico do trabalho, ou técnico de segurança, tem que ser um profissional de segurança. Aí eu vi alguém falando ano passado ali, eu tenho que chamar um psicólogo. O psicólogo não é um profissional de segurança. Não estou querendo puxar essa sardinha para mim. Eu estou querendo apenas falar a lógica, né? Ele não tem essa visão do PGR. Ele não aprende a fazer um PGR, ele não assina PGR. E a gestão do risco não é no PGR? Então, eu gosto sempre de indicar o profissional específico que domina aquela matéria específica. Então, a indicação é essa. O que diz a lei? A lei deixa amplo. A lei deixa amplo. Ela fala qualquer um com proficiência, tá? Mas o PGR não. Mas o restante, com proficiência, você pode fazer a gestão de risco psicossocial, qualquer um com proficiência. Não diz que tem que ser aquele profissional específico. Pode ser até o psicólogo. Tá? Pode ir. Próximo. Rosinete. Gostaria de saber se a declaração da DIR excluiria a necessidade do AIP, AIT, PGR e PCMSO. E quem pode fazer essa declaração? Vamos lá. Excelente. O que diz? Eu já falei isso aqui na primeira resposta e eu vou complementar. Lá na NR1, ele fala lá que empresas com grau de risco 1 e 2, ME e EPP, cuidado com isso, tem que ser ME e EPP. Sem grau de risco, que não tenha risco nem químico, físico, biológico, está dispensada de PGR. Tá. Sem risco químico, físico, biológico e ergonômico, está dispensada de PCMSO. Tá lá na NR, tá? Na NR7 falando isso. Se não tiver risco químico, físico, biológico e ergonômico, está dispensado também de PCMSO. Quando você emite a DIR, você está dizendo que essa empresa não tem o risco. Porém, eu acho que eu já respondi isso aqui, a AEP é obrigatória. Não está dispensado de AEP. A AEP tem que fazer. Tá? Então, se a sua empresa fez a AEP e identificou que não tem risco ergonômico, você está dispensado até do PCMSO, desde que ela seja de grau de risco 1 e 2, ME e EPP, e não tenha risco químico, físico, biológico, sai o PGR. Químico, físico, biológico e ergonômico, sai o PCMSO. Se eu não respondi tudo, você me pergunta de novo aí. Se faltou alguma coisa, você me ajuda também, Evelyn. Pode deixar. Manda. A próxima é da Maria de Fátima. Como classificar os riscos no caso da gravidade? Isso. Então, vamos lá. Para ergonomia, a gente usa uma metodologia, que o RULA é uma da metodologia que a gente usa bastante aqui para avaliação de ergonômica. Para avaliação de psicossocial,
a gente pode usar algumas metodologias. As mais comuns, HSAIT e COPSOC. Dentro dessa metodologia, você tem ali um questionário com 35 perguntas. Os funcionários vão responder essas perguntas de forma sigilosa. E ele vai te dar o resultado. Dentro do HSAIT, passou de 25%, já é dentro do nível de ação que eu tenho que fazer a gestão desse risco. Abaixo de 25%, não tem que fazer. Então, são 7 grupos que o HSAIT analisa. Se algum deles, o nível de estresse, ou seja, as respostas dos funcionários, der acima de 25% de nível de estresse, onde ele vai dizer, por exemplo, eu não tenho, a minha empresa, eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer dentro do meu trabalho. É uma pergunta, tá? Eu tenho problemas hierárquicos dentro da minha empresa. Eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu amigo de trabalho. Tá lá. Se 25% eu responder acima, que deu acima disso, é risco. Então eu tenho que gerenciar. Se 25%, menos de 25% respondeu que tem esse risco, mas foi menos de 25%, é só um perigo, eu não preciso gerenciar. Mas eu guardo essa informação, eu cito no meu PGR que foi feita uma AET ou uma AEP, aonde eu anexo dentro da minha AEP ou minha AET as informações dessa metodologia do risco psicossocial. O psicossocial não vai vir solto, ele vai vir dentro da AET e AEP. Solto, nenhum fiscal vai pedir, ele vai pedir dentro da AET e AEP. Tá? Respondi? Acho que sim. Ela disse que sim. Tá, bacana. Mais alguma Quer mais? pergunta aqui, pessoal? Oi? No caso, João, esse documento, essa documentação que a empresa precisa guardar, a empresa que está aplicando essa metodologia, enfim, essa documentação vem toda dentro de um laudo, um parecer. Qual é o documento que a empresa tem que guardar, vai receber e tem que guardar por esse período longo aí trabalhista para ela ficar respaldada? Perfeito, excelente pergunta, dona Dilva. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer uma avaliação, né? Vamos falar do psicossocial, que é o tema. Vou fazer uma avaliação ali do risco. Vou aplicar a metodologia e vou fazer uma avaliação. E vai me dar um resultado. Eu guardaria essa informação para casos de ações trabalhistas. E o Ministério do Trabalho, João, não vai me pedir. Ele não vai me pedir, a não ser que ele entenda que a metodologia não foi equivocada, ele pode ir esmiuçando. Mas, em primeiro lugar, ele vai te pedir uma AET ou AEP. A AET é o que ele vai te pedir para você guardar por 20 anos. É o que você tem que guardar. A AET. Tá? É isso que você tem que guardar. Se a AET estiver dentro dos padrões do PGR e estiver dentro do PGR, você tem que guardar o PGR por 20 anos. Guarda que está lá. É isso que ele vai te pedir. A AET e o PGR. A gestão do risco psicossocial eu guardaria por uma questão de ação trabalhista. Tá? Mas todas essas respostas, tudo isso tem que estar junto do AET. A AET é quem vai ser a documentação que você precisa guardar. Tá? E o parâmetro assim que eu possa fazer de visualização dessa AET, essa PGR, vem mais ou menos igual PCMSO e PPRA? E o PGR, isso que a gente recebe? Isso, vamos lá. O PPRA, ele entrou em extinção em 2022. E aí, no lugar dele, foi colocada o PGR. Mas a ideia é diferente. Por exemplo, o PGR, ele tem que estar sempre sendo modificado. Tá? Tudo que for alteração. Fiz uma avaliação do risco psicossocial, mudo o meu PGR. Mudei o layout da minha empresa, mudo o meu PGR. Comprei um maquinário novo, mudo o meu PGR. Então, ele não tem data de ano, não tem que ser feito anualmente, não tem data. Tá? João, mas todo mundo faz anualmente? Faz. Mas como é que está lá? Não está dizendo que tem que ser anualmente, está dizendo que tem que ser feita a mudança conforme a alteração na empresa. Tá? Então, esse documento ele vai ser uma análise na área de ergonomia. Ele vai dizer sobre a mobília da sua empresa, mas aí ele vai criar um critério dentro de uma metodologia de ergonomia que já é aceita no mercado, né, que tem ali respaldo de ISO. Então, vai aplicar uma metodologia e vai te entregar uma documentação dentro daquela metodologia. Na área de mobília, por exemplo, vai estar lá escrito, por exemplo, tem que ter fotos,
tem que ter dizendo se existe ali uma exigência de uma postura inadequada, quais são as medidas que eu preciso estar fazendo. Na área de psicossocial, vai estar dizendo, dentro da ET, vai estar dizendo lá que foi identificado através da metodologia HSAIT que existe ali um problema de hierarquia e a medida que foi adotada. Foram feitas ali mudanças de pessoal, contratamos um RH, hoje damos mais atenção para o nosso funcionário de uma outra maneira. Pode ser palestra, mas é uma palestra sobre hierarquia, não uma palestra geral. Então, eu vou ter que dizer qual metodologia eu estou utilizando e por que eu estou usando aquela metodologia. Essa documentação vai vir dessa maneira. O PGR é mais amplo. Dentro do PGR você tem o risco químico, físico, biológico, acidente e vai vir o ergonômico como a AET. Ele é só mais um item de dentro do PGR. O PGR é muito mais amplo. Entende? Ele é mais um item tratando agora da ergonomia através de metodologia específica. Tá? Ele é só mais um item. Tá bom. Acrescentou mais essa especificidade e foi muito bom quando você colocou, para mim, esclareceu bastante, porque a gente fica pensando, fala em psico, a gente já pensa logo em psicólogo. Meu filho é psicólogo, então Sim. Por isso eu já levei para esse campo, e aí, conversando com ele e com outros colegas também, esse psico, como avaliar e tal. Então, vai avaliar o trabalho, não é isso? Então, é o trabalho, como é que ele está sendo desenvolvido e as ações do trabalho. E não, Exato. Não é o psicólogo que vai ser consultado e lá o quê. Não é clínico, como você colocou. Não é médico, não é clínico. São as ações como ergonometria, o ergonômico, né, e tal. Esse também é voltado para o trabalho que está sendo criando alguma possibilidade de melhoria, como você falou no seu caso, no caso lá da outra empresa. E aí cada caso vai... Quem tem já o seu RH separado, já vai contratado um terceirizado para o RH, essa situação já fica bem minimizada, porque a empresa é especializada. E aí eu te pergunto, havendo alguma avaliação aí que envolva o RH terceirizado, a gente repassa para esse terceirizado? Não Mas sei se você repassa entendeu. como... não entendi. Como, repassar o quê? Como assim? A obrigação? Por exemplo, se vem alguma coisa que você falou ali, a empresa pode ter o RH de de um terceirizado, né? A gente Terceirizado, contrata uma isso. empresa para tratar só do Sim. RH. Se Sim. tiver algum problema não, algum risco, né? Sim. Primeiro como é que é o caminho aqui? Antes do risco vem o Perigo. perigo. Tem um perigo aqui. Igual a cadeira, né? Que você falou da cadeira. A cadeira não tem Sim. braço, a cadeira tá mole, tá bamba, troca a cadeira, não é? Isso. No O caso, perigo virou um risco. isso. No caso de um perigo no RH, a gente passa para o terceirizado ajudar, porque eles... Como é que A funciona? forma de resolver, cada empresa vai ter a sua maneira, né? Se a empresa não tem um especialista, terceiriza, contrata um especialista. É bom chamar aí a empresa de segurança do trabalho que está junto ali, chama esse especialista para poder fazer essa gestão. Pode chamar um ergonomista, existe essa profissão de ergonomista, que também vai saber ajudar a fazer, talvez seja o mais indicado para fazer análise ergonômica, o ergonomista, né? Então, a gente precisa trazer ali os responsáveis, aqueles que têm o domínio sobre aquele assunto para resolver esse assunto. Mas, assim, a responsabilidade é sempre da empresa. Quem ela contratou, deixou de contratar, a responsabilidade é dela. Se tiver qualquer problema, a responsabilidade é dela. Tá legal, entendi. Eu coloquei, eu abri aqui para vocês uma avaliação da Solos, tá? Da minha empresa aqui, tá? Para vocês terem uma noção de como é o resultado. Então, primeiro a gente faz umas perguntas, só para título de curiosidade. Deixa eu ir lá para as perguntas para vocês verem. Aqui. Por exemplo, uma pergunta. Eu entendo bem o que esperam que eu faça no meu trabalho? Isso aqui é real, tá? Isso aqui é da minha empresa.
Tá lá, ó, sempre, 62%. Frequente, 28%, e assim vai. Eu posso escolher quando fazer uma pausa, aí vai aqui o percentual. Nunca, raramente, às vezes, frequente, sempre. Isso aqui é a metodologia HSAIT. É difícil dar conta de tudo, e assim são 35 perguntas. Essas 35 são separadas em 7 grupos. Os grupos são esses aqui, ó. Tá aqui os grupos, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui. Vamos começar. O primeiro aqui, ó. Primeiro grupo. Eu peguei um grupo homogêneo aqui e fiz, ó. Carga de trabalho excessiva é um perigo que eu estou avaliando, um fator de risco, um perigo, ou seja, pode ser um risco. Carga de trabalho excessiva. Dentro daquelas 35 perguntas, 7 fala sobre carga de trabalho excessiva num processo randômico, tá? De giro ali. E ele não sabe o que está respondendo sobre isso, mas está lá. A pergunta é outra, né? Eu consigo dar conta do meu trabalho? É sobre isso? Aí, dentro da minha empresa, 18% disse que sim, que ele tem uma carga de trabalho excessiva. 18% dentro da técnica HSEIT, que é uma técnica consolidada, vê aqui que a data é de setembro de 25, ó. Diz que 18% não é um risco. É um perigo, mas não é um risco. Não vai para o PGR. Ele está aqui. Ele fica guardado comigo. Se eu tiver uma ação trabalhista, eu mostro. A carga de trabalho excessiva não era um fator para mim. Foi feita aqui uma técnica utilizada no HSAIT e vi que não é. Critério semi-quantitativo. Vamos lá. Falta de autonomia no trabalho. 30,51 falaram que sim. Então, isso aqui para mim é um risco. Tá vendo? Passou de 25 dentro desse critério da HSAIT, é risco. Esse risco aqui, eu vou fazer a gestão dele dentro do meu PGR. É esse risco que vai para o meu PGR. O risco de carga excessiva de trabalho não vai para o meu PGR. Eu não gerencio esse risco de carga de trabalho excessiva. Então, se eu vou fazer qualquer coisa dentro da minha empresa, tem que ser, em relação à ergonomia, tem que ser voltada à falta de autonomia no trabalho. Outra aqui, ó. Conflitos hierárquicos. Foram 16%. Não é risco, é perigo. Qualidade das relações interpessoais. 5% só. Todo mundo adora lá os colegas. Então, não é risco. Falta de clareza nas expectativas e responsabilidades. 4%. Não é risco. Conflitos interpessoais. 8%. Não é risco. Ausência de gestão de mudança no ambiente de trabalho. 23%. Ó, quase foi. Mas está abaixo de 25%. Não é risco. Então, o único risco psicossocial que eu encontrei foi o de falta de autonomia. É esse que eu vou fazer o gerenciamento dele dentro do PGR. É assim que vem a resposta. Aí, esse documento aqui fica guardado, vai virar uma AET, vai para dentro da AET, e essa AET vai para dentro do PGR, se ela ficar bem feitinha lá. Ai, foi ótimo você passar aí a sua experiência dentro da sua empresa, que clareou para mim. Eu acredito que possa ter ajudado outros colegas também a ver esse resultado e agora desmistificar, como no início da sua fala você colocou, tantas coisas que a gente vê aí nesse mundo virtual, ou palestras, ou oferta de trabalho, que não tem muito a ver com a efetiva finalidade da NR1, aí, da NR17, tantas, e as outras que você colocou. Sim. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar aí alguma coisa. A minha dúvida você já esclareceu. Obrigada. Tá ótimo. Vai, Evelyn. Tem mais gente? Vamos ver se a Mariana Manda. conseguir abrir o microfone dela. Fala, Mariana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvindo. Eu gostaria de saber se essas informações, elas atualizam o e-social, essas alterações de informações atualizam o e-social. Perfeita pergunta. Mariana, olha só, existe É muito importante que a gente, vocês como contadores, né, a gente da área de segurança, tenha uma visão diferente
imagina a segurança do trabalho como dois pilares distintos, tá? Não são iguais, distintos. Um é previdenciário. O previdenciário, quem rege o previdenciário é o decreto 3048 do regime da Previdência Social, tá? Do RPS. 3048. O que rege o Ministério do Trabalho é a Lei 6.514, que trata da Portaria 3.214 e suas 37 NRs. Uma não conversa com a outra. O E-Social é previdenciário. O E-Social, ele vai tratar ali da questão de aposentadoria especial. Esse é o objetivo dele. Essa questão de ergonomia é de Ministério do Trabalho. Então, não tem citação. Não tem por que a gente citar o risco psicossocial dentro do E-Social. Mas, João, ele não tem que ser citado no PCMSO? Ou não tem? Tem. E o PCMSO não vai para o S2220? Sim. Mas lá no S2220 não tem nenhuma aba falando que você tem que colocar os riscos de exposição. Então, ou seja, o risco psicossocial, de nenhuma maneira, está indo para o E-Social. Ele é exclusivo mesmo do Ministério do Trabalho, tá? Existe esse link dentro do ASO que ele possa ser colocado lá dentro, mas assim, a gente não envia essas informações para o E-Social. E-Social, a gente vai enviar a informação do LTCAT, do PCMSO. As informações do PGR não vão para o E-Social. Tá bom, Mariana? Respondido ou não? Perfeito, muito obrigada. Nada. Então, não tem nada, não vai não. Obrigada. Uma Pergunta do excelente Maurício. pergunta. Manda, Maurício. Em uma empresa de odontologia com 2 empregados, que já tem o Empresa de quê? PCMSO, odontologia, Ah, de odonto, tá. isso. Quais os riscos psicossociais? Vamos lá. Odontologia, você tem que ter PCMSO, você tem que ter PGR, tá? Vamos lá, depende, assim, ó. Se seu funcionário for um ASB, por exemplo, Sociedade de Saúde Bucal, e ele provavelmente é ele quem faz a esterilização, né, dos equipamentos que são utilizados, e já tem o risco biológico ali inerente à atividade. Então você tem que ter PGR também, não tem como escapar do PGR não, tá? Então você tem que ter PCMSO, PGR, LTCAT, tudo isso você vai ter que ter, tá? Risco psicossocial, quais são os riscos que você vai ter ali? Não sei. Como é que eu vou saber? Eu tenho que aplicar a metodologia do HSAIT. Mas, João, eu só tenho 2 funcionários. Nenhuma metodologia serve. Então, a gente vai ter que utilizar critérios internos nossos mesmo. Aí, a sua empresa de gestão de segurança do trabalho pode até aplicar o questionário, não tem problema. Mas vai ter que ser mais na base de uma conversa. Isso está lá nas perguntas e respostas do Ministério do Trabalho, tá? Vai ter que ser uma conversa, vai ter que ter um outro critério. A gente tem que estudar muito, muito particular ali para vocês, mas vai ter que ser ali realmente num bate-papo ou numa outra forma de avaliação, que pode ser o questionário. Muitas empresas de consultoria usam o próprio questionário do HSAIT, só que não tem sigilo, né? 2 funcionários não tem como ter sigilo. Você sabe que foi um ou foi outro, não tem jeito. Então, aplica o próprio questionário. É isso que na prática tem sido feito, tá? Mas respaldo técnico não tem como impugnar, mas não tem outra metodologia. Então, por falta de metodologia para 2 funcionários, a gente aplica até a própria HSAIT ali, mas eu deixo bem claro que o próprio HSAIT diz que abaixo de 3 funcionários ela não serve, mas não tem outra que serve. Então, a gente vai criar ou um critério interno, ou a gente pega o próprio HSAIT, que é o que a gente faz na prática, e aplica também, só que sem o sigilo, e fala sobre isso e explica o porquê não teve sigilo, porque só 2 funcionários, não tem como ter sigilo. Tá bom? Mas tem que ter, e aí só assim eu vou saber quais são os riscos psicossociais da sua empresa. Sem aplicar metodologia, é diferente do risco químico, físico e biológico. Químico, físico e biológico é fácil de eu identificar. Eu já chego ali, eu já sei que, por exemplo, ele tem contato com saliva de paciente, que ele tem com material não esterilizado, eu sei que ele tem contato com paciente, isso eu já sei. Então, o biológico eu identifico. Agora, o risco psicossocial só com metodologia. Eu não tenho como te dizer qual é. Eu tenho que aplicar a metodologia para te dizer qual é. Entendeu? A Thaís, lembra da Thaís? Lembra? Thaís de volta aí. Aí ela falou perfeito.
Então, já que tem o PGR, mesmo que não obrigatório, já consta nele, por ser mais completo, o que o AEP me forneceria. Ou seja, neste momento, não preciso tomar nenhuma providência sobre o psicossocial em separado, até pela Não falei questão, né, isso, não. dela só ter apenas um funcionário. Então, não falei isso, não. Vamos lá, ó. Você precisa fazer a gestão do psicossocial porque toda empresa precisa fazer AEP. Toda precisa de AEP. E AEP é análise ergonômica preliminar. E o psicossocial faz parte da ergonomia. Então, toda empresa precisa fazer a análise ergonômica preliminar, então logo precisa fazer o risco psicossocial também, a gestão. Então, mesmo se você tendo PGR e não tendo PGR, você tem que fazer a AEP. As informações, quando você tem uma AEP, se ela não virar risco, ou seja, fez a AEP, só identificou perigo e não tem risco, lembra que eu apresentei para vocês ali em relação ao psicossocial, que deu abaixo de 25? Se tudo deu abaixo de 25, eu não tenho perigo. Eu só tenho perigo, não tenho risco. Então eu não preciso jogar para o PGR. Ah, mas minha empresa não precisa de PGR. Tá bem, beleza. Mas você precisa ter essa AEP guardada. Tá? Você precisa ter a AEP e precisa fazer gestão desse risco. Se identifiquei que tem um risco, eu tenho que fazer o gerenciamento dele dentro do PGR. Se não tem o risco, eu não preciso fazer o gerenciamento dele do PGR. Mas a AET eu preciso, e se tiver risco, eu preciso ter a AET se eu não tiver que ter PGR. Se eu tenho PGR e tenho risco, faço a gestão dentro do PGR. Se eu tenho a AEP e tenho PGR e não tenho risco, deixo só a AEP separado. E cito no PGR que eu tenho a AEP. Se eu tenho risco, gestão no PGR. Se eu não tenho risco, só a AEP guardada. Mas a AEP eu preciso ter. Não tenho como fugir da AEP. Se eu não tenho PGR, tenho que ter a AEP. Não tem como fugir da AEP. A AEP é obrigatória para todas as empresas com um funcionário apenas. Vão te cobrar. Pode falar. O que mais? Aí. Aí ela complementou: nossa metodologia interna para os riscos psicossociais sempre foi escutativa, integração, horários reduzidos. Pensei em aplicar o questionário, mas não coloquei, justamente por causa do sigilo. Vou providenciar a AEP e não fazer mais o PGR. Não, não. Mas uma coisa não. Se você tem grau de risco 1 e 2, ME, PP, não precisa de PGR. Então não precisa. Mas precisa da DIR, da Declaração de Inexistência de Risco. Tá? Se você fez um PGR já e já deu sem risco, guarda esse PGR para você. Ele já é ele já é o seu documento dizendo que você não tem risco. Tá? Não precisa. E se nada alterar, não precisa nem ficar renovando anualmente, não. Guarda ele, que ele já é a sua DIR. O seu PGR sem risco é sua DIR. Então não precisa fazer mais nada. Guarda esse PGR para você e ele é seu documento que vai te dar essa tranquilidade, tá bom? Agora, a AEP você precisa fazer para esse funcionário. Você pode. Cuidado só com o seguinte: você pode aplicar o que você quiser. A única pergunta que eu te faço é: você consegue sustentar isso num processo trabalhista? Ou seja, imagina um advogado do autor falando para você assim: olha, eu estou impugnando a sua metodologia. Você fala: não, a metodologia é correta. Quem fez? Eu. Você fala: não, mas eu sou uma pesquisadora, eu tenho artigo publicado, essa metodologia já é validada. Aí, beleza. Mas se for só algo da sua cabeça, a gente não consegue ter sustentação na hora de um processo trabalhista. Então, se respalde dentro de alguma outra metodologia que te dê alguma garantia num processo trabalhista, principalmente se tiver uma ISO, se tiver uma validação externa, se já é aplicada há alguns anos. Então, se respalde dessa maneira que é melhor. Então, não precisa... não precisa mais fazer PGR. Não precisa, guarde seu PGR para você, faz uma AEP, tá? Deixa guardadinha essa AEP que você é obrigado a fazer e é isso que você vai precisar aí. Não vai ter mais dor de cabeça, não. Mas não joga fora seu PGR, guarda ele. E nem precisa fazer DIR. O PGR já substitui essa DIR aí, se ele já tiver sem risco. Quem mais?
Ela está agradecendo. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Nada. Eu que agradeço e estou à disposição também. A hora que quiser qualquer pergunta aí, quiser mandar para o Sindiconte, Fique à vontade. tá? Se quiser pegar, ó, eu tenho o Instagram da Solos, que é @solosmedical. Se quiser colocar no chat aí para mim, tá? Então eu posso botar no chat aqui, @solosmedical, onde eu falo bastante coisa sobre, sobre segurança do trabalho, para vocês tirarem dúvida, Posso fazer tá? pergunta? Pode. A periodicidade, os períodos que tem que renovar Ótimo. esse questionário. Vamos lá. O que diz a norma? O que está escrito lá na norma, na nova redação? Que tem que ser feita uma análise global, tem que ser feita uma gestão geral a cada 2 anos. Está lá escrito isso. Porém, vamos lá, eu identifiquei que na Solos eu tenho um problema de autonomia. Eu vou esperar 2 anos? Não vou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo medidas, aí eu estou fazendo junto com o time de RH, e o meu time de RH falou assim, João, eu acho que em 5 meses a gente já está suficiente para fazer uma nova avaliação, para a gente rever se isso está funcionando. Quem decidiu? A gente. Eu como gestor desse documento, como engenheiro de segurança. A decisão a responsabilidade é da empresa, a decisão é do gestor, que está lá escrito como responsável. Tá? É obrigado a botar esse gestor lá. Então, na norma fala 2 anos, uma análise global. Mas assim como o PGR, cada mudança eu faço uma modificação. Então, não tem data. Né? Então, você aplicou na sua empresa, identificou lá o problema de autonomia, você não pode esperar 2 anos para reavaliar isso. Você pode reavaliar em 3 meses, 5 meses, 9 meses, 1 ano. A decisão vai ser muito interna. Só que a gente tem que ter um respaldo. Então, por exemplo, se quem fez para você foi um psicólogo, esse psicólogo vai ter que criar um critério e falar, daqui a 1 ano, se foi um engenheiro de segurança, ele vai falar, daqui a 1 ano vamos reavaliar. Baseado no meu conhecimento técnico. Que aí eu posso fazer essa distinção. Mas é muito interno. Tá? Na Solos, por exemplo, eu comecei a aplicar medidas, eu esperava fazer em 3 meses, eu vi que eu vou precisar de mais tempo, eu estou mudando o meu cronograma de ação para daqui a 5 meses. Eu altero lá meu cronograma, falando, olha, eu vou alterar daqui a 5 meses, eu faço essa avaliação novamente, porque eu entendi que eu vou precisar de mais tempo. Tá? Mas é muito a critério, dependendo do problema que você tem. Mas, tecnicamente, o que está escrito, uma análise global ali a cada 2 anos. Entendi que sempre que tiver algum apontamento para ser revisto e tal, pelo risco, a gente tenha, o próprio empregador, né? A empresa tem interesse em ficar dentro da pontuação, dentro da norma. Daí, esse até Sim. 2 anos, por exemplo, seria para quem não tem nenhum percentual de perigo que vira risco. Tem risco, é interesse Sim. da empresa normalizar, regularizar. É isso? Mais ou menos isso, sim. Se a gente identificou, por exemplo, você viu ali que uma dos meus perigos estava em 23,89. Então, assim, está muito próximo. Eu tenho que avaliar isso antes de 2 anos. Eu não posso ficar preso só na minha autonomia. Eu tenho que avaliar esse 23,89, porque ele está muito no limiar ali. O outro que está 4%, eu posso esperar 2 anos. Então, assim, a decisão é muito interna. Agora, eu posso fazer realmente a cada 2 anos uma análise global, mas uma análise pontual eu posso fazer antes, eu tenho que fazer antes, né? Mas o que a lei fala, o que a norma fala, é uma análise geral, global, uma revisão completa dessa documentação a cada 2 anos. É o que está escrito lá. É tipo comprar a cadeira que estava quebrada. Minimizar o risco. João, chegou Fala, mais uma dona Evelyn. pergunta. Rosinete, Manda. uma empresa de risco Rosinete. 3 tem por obrigação realizar o AEP, AET, PGR e o PCMSO? Tem. A grau de risco 3, então, ela já não é isenta de PGR, mesmo que ela não tenha risco. Então, o grau de risco 3 tem PGR. Se ela não tiver, ela também tem a obrigação de PCMSO, não tem como. Toda empresa precisa de AEP ou AET, vamos chamar de AET. Toda empresa precisa. Então, ela precisa ter
LTCAT, ela precisa ter PCMSO, ela precisa ter PGR. Tá? No mínimo, essas AET precisa ter, não tem como fugir. Essa grau de risco 3 aí não foge de jeito nenhum. Tá? Agora, um detalhe, tá? Uma coisa que é importante que ninguém está sabendo, ninguém está falando. Se a sua empresa tem CIPA, ou seja, empresa de grau de risco 2 acima de 50 mil funcionários, tem que ter CIPA. Tá? Empresa que tem CIPA, ela tem obrigação de fazer o monitoramento dos riscos de assédio moral e sexual. Então, ela tem que fazer ações para monitorar assédio moral e sexual e tem que ter um canal de denúncia exclusivo e sigiloso dentro da empresa. É uma obrigação, está na NR5 isso. Só para deixar como critério, como mais uma informação para vocês aí. Empresa que tem CIPA tem que fazer a gestão ali dos riscos de assédio, tá? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma, gente? E antes de irmos embora, vamos abrir a câmera, quem puder, para tirarmos nosso Vamos. tá bom oficial. Tá, eu vou querer esse vídeo aí, que eu gostei pra caramba dessa. Foi a melhor palestra que a gente já teve aqui, que eu já fiz, porque todo mundo Hoje foi bem participando, dinâmico, né, João? Foi dinâmico. ótimo. Eu adorei. Eu agradeço muito vocês por isso. Nós te agradecemos pela sua atenção de sempre. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, só queria. Eu faço agradecer. Vai abrir depois? Eu agradeço agora o pessoal já? Depois Pode da foto, agradecer, João. eu quero primeiro agradecer ao Sindiconte pela oportunidade, a todos vocês que numa quinta-feira, às 5h30 da noite, nós começamos com 34, 36 pessoas, foram 36 pessoas, e já tem 1h30 de palestra, e nós temos 27 pessoas. É muito gratificante, sim, realmente o tema foi bem produtivo, eu acho que eu consegui atingir, pelo número de perguntas, eu acho que eu consegui atingir ali o que vocês realmente queriam ouvir, né? A gente conseguiu debater. Então, para mim, foi muito gratificante. Eu quero agradecer ao Sindiconte, dizer que a Solos é uma parceira do Sindiconte e do contador. O contador, para a gente, não é o nosso cliente, o contador, para a gente, é um parceiro. Nós temos no nosso banco 170 contadores parceiros, tá? Então, você tem um interesse aí de saber como ser parceiro da Solos. E a Solos faz esse trabalho com o Sindiconte, faz isso com a sua contabilidade. O que eu já fiz de palestra para a sua contabilidade específica, eu também faço, tá? Porque a gente entende que a gente está somando a sua contabilidade, agregando valor ao seu produto. E agregando valor ao seu produto, você ganhando mais clientes, a gente ganha com isso. Então, só vai servir a parceria com a Solos se eu puder agregar alguma coisa a vocês e fazer com que vocês ganhem mais clientes e cresçam. Então, a Solos vira um braço da contabilidade de vocês para tirar dúvidas de qualquer cliente de vocês. Você viu que aqui eu não fiz venda, tá? Então, o que eu fiz aqui é o que eu faço dentro das contabilidades. Eu não misturo. Aqui não é um ambiente para fazer venda. Eu não estou vendendo para vocês. O que eu vim aqui realmente é a questão de critério de educação. Tá? Num outro momento, João, a gente quer fazer uma parceria, eu quero vender. Aí eu vou abrir uma outra conversa com vocês para a gente falar de venda. Aqui não tem esse objetivo. E é exatamente isso que a gente faz com os clientes das contabilidades. A gente só explica. Caso o cliente queira, junto com a contabilidade, sempre em parceria. Então, a Solos é a parceira. Hoje a gente tem o CRC como cliente nosso também. O CRC é meu cliente. Eu dou palestras e cursos e sou parceiro do CRC e do SESCOM, assim como também do Sindiconte, né? Então, a gente está sempre aberto a essa parceria com o contador, que para a gente é o nosso maior aliado. Então, obrigado você, contador. A Solos, você é muito bem-vindo dentro da Solos. E precisando da gente, vamos fazer essa parceria, tá? O nosso site, nosso Instagram eu coloquei ali, mas a própria Evelyn pode também divulgar o nosso contato, tá? 2433856 também, alguma coisa assim, vocês queiram tirar de dúvida também pode estar me procurando. Posso até botar o meu também, deixa eu botar aqui o telefone. Depois a Evelyn vai mandar esse material para vocês, lá tem os contatos. Tá? A gente manda Evelyn depois. já vai, conforme você disponibilizou, a Evelyn já passa aí no momento próprio o material para todos que estão aqui conosco. Isso, vou passar. Que aí fortalece alguma necessidade de consulta e a sua disponibilização para nós do sindicato
para as entidades todas, né? Porque somos entidades Sim, congraçadas com esse foco que você trouxe de sim. conhecimento, de melhoria das interpretações das legislações. Porque muitas vezes a gente lê, cada pessoa interpreta da sua forma, e Sim. outros olhares são trazidos e nem sempre a gente tem chance, como você disponibilizou aqui nesse momento para nós, sendo bastante claro, objetivo, e acredito que tenha acrescentado muito para todos nós. E a gente também te Eu que agradece agradeço. por esse tempo todo que você ficou, dá vontade de ficar Prazer. perguntando mais, mas aí com certeza vai multiplicar para você depois outras oportunidades de nós estarmos juntos. A Unipec também é uma parceira que está sempre Já fiz conosco, não palestra é? também para a Unipec, já fiz Isso. também. Muito legal. Então você joga em todas as nossas pontas, está O sempre que à o contador pedir, eu disposição. estou à disposição do contador. Isso. Eu que Muito agradeço. obrigada, Obrigado, tá? Nadiva. É, a Eu você. agradeço. Evelyn, você vai conseguir fazer a foto? Vamos Já lá. Ah, abriram faz a as foto, Evelyn. Vamos câmeras? lá. Agora, Fala um, vou dois, contar, três hein, e já, para pessoal. todo mundo olhar, não, poder sorrir. 1, 2, 3 e já. Mais uma. 1, 2, 3 e já. Só mais uma para garantir. 1, 2, 3 e já. Calma aí. 1, 2, 3 e já. Foi. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Isso. É, Agradeço, gente. Muito um, dois, obrigado. três e já, ninguém morre sufocado, dá tempo de respirar. Gente, boa